Eu lembro exatamente do dia em que eu percebi isso. Eu estava olhando para minha conta e nada fazia sentido. Eu trabalhava, eu ganhava dinheiro, eu não era irresponsável, mas mesmo assim nunca sobrava. Era como se o dinheiro simplesmente desaparecesse. Foi nesse momento que eu pensei: o problema sou eu ou tem alguma coisa errada nisso tudo? Meu nome é João. E durante muito tempo eu achei que o problema era o quanto eu ganhava. Mas não era. O problema era tudo aquilo que eu fazia com o dinheiro sem perceber. Quando eu comecei a olhar com mais atenção, eu entendi uma coisa que ninguém nunca tinha me explicado. Eu não estava perdendo dinheiro em grandes decisões. Eu estava perdendo dinheiro em pequenas escolhas, todos os dias. Coisas que parecem normais, coisas que todo mundo faz, mas que no final estavam destruindo a minha capacidade de construir alguma coisa de verdade. E o mais perigoso de tudo é que eu achava que estava vivendo bem. Eu lembro quando pedir comida virou rotina. No começo era só de vez em quando, depois virou 2 vezes por semana, depois virou padrão. Era fácil, rápido e confortável. Eu abria o aplicativo, escolhia qualquer coisa e pronto. Na minha cabeça, aquilo não era um problema, era só praticidade. Mas um dia eu parei para calcular, e ali tudo mudou. Eu estava pagando quase o dobro por uma comida que muitas vezes chegava fria. Eu estava trocando dinheiro real por conveniência momentânea, e fazendo isso várias vezes por semana. No final do mês, aquilo virava um valor absurdo. Outra coisa que parecia inofensiva eram as assinaturas. Streaming, aplicativos e serviços. Tudo parecia barato sozinho, mas juntos viravam um custo fixo que eu nem usava direito. Eu pagava pela sensação de ter acesso, não pelo uso real. E isso vai passando despercebido, porque não dói, mas acumula. Teve uma fase em que eu comecei a acreditar em dinheiro rápido. Apostas, jogos e promessas fáceis. Parecia lógico. Se outras pessoas estão ganhando, por que eu não posso? Mas a verdade é que eu estava entrando em um jogo feito para eu perder. Eu não estava competindo, eu estava sendo consumido. E cada tentativa de recuperar o que eu perdia me fazia perder mais. Eu também passei pela fase do carro. A sensação de conquista é real. Você sente que evoluiu. Mas o que ninguém te fala é o que vem depois. A parcela, o seguro, a manutenção e a desvalorização, e principalmente o compromisso, porque a partir do momento que você assume aquilo, você perde liberdade. Eu também pagava coisas que nem fazia sentido pagar. Taxas bancárias, anuidades e serviços desnecessários, dinheiro saindo todo mês sem eu perceber, só por hábito, só por não questionar. E o celular. Eu trocava não porque precisava, mas porque queria me sentir atualizado. Queria sentir que estava no mesmo nível dos outros. Mas na prática eu só estava criando mais uma despesa. Roupas também entraram nesse ciclo. Eu comprava pela imagem, não pela necessidade. Para ser visto, para ser aceito. Mas nenhuma roupa muda a sua realidade financeira. E as viagens. Eu vivi momentos bons, mas muitos deles eu não podia pagar. Eu parcelei experiências e paguei por meses depois, e isso tira completamente o sentido daquilo. Os pequenos gastos foram os mais traiçoeiros. Café, lanche e coisas rápidas, sempre com a justificativa de que é pouco, mas repetidos todos os dias viram muito, e eu nunca tinha percebido isso com clareza. Eu também comprei coisas que nunca usei, objetos, equipamentos e promessas de praticidade, mas que ficaram parados. E aquilo começou a me incomodar, porque não era só dinheiro, era tempo da minha vida que eu tinha trocado por aquilo. E talvez o mais difícil de admitir foi o dinheiro que eu emprestei, sem planejamento, sem segurança, só porque eu não sabia dizer não. E isso me custou dinheiro e paz. Quando eu comecei a juntar tudo isso, eu entendi uma coisa importante. O problema não era o quanto eu ganhava, era o meu comportamento. Porque dinheiro não desaparece sozinho. Ele vai embora pelas suas decisões. E o mais perigoso é que tudo isso parece normal. Todo mundo faz, todo mundo repete. E por isso ninguém percebe.
Mas quando você começa a enxergar, você não consegue mais ignorar. Você começa a questionar, você começa a mudar. Hoje eu não tomo decisões no automático. Eu penso antes de gastar. Eu avalio o impacto. Eu entendo o que aquilo representa no longo prazo. Porque eu entendi uma coisa simples. Não é sobre ganhar mais, é sobre perder menos. Quando você para de jogar dinheiro fora, você começa a construir. E isso muda tudo. Muda a forma como você enxerga o dinheiro. Muda a forma como você toma decisões. Muda até a forma como você vive. Porque você começa a perceber que muitas coisas que você fazia não eram necessárias. E muitas delas nem faziam sentido. Você só repetia, só seguia o padrão, só fazia o que todo mundo faz. Mas o problema é que o padrão da maioria não leva para a liberdade. Leva para a repetição. Leva para o mesmo lugar. Leva para uma vida onde você trabalha muito, mas nunca sai do lugar. E isso não tem a ver com inteligência. Tem a ver com consciência. Tem a ver com perceber. Tem a ver com parar de viver no automático. Porque quando você vive no automático, você não decide, você reage. E quem vive reagindo nunca constrói, só mantém. E manter não é crescer, manter é sobreviver. E sobreviver não é liberdade. Durante muito tempo, eu achei que precisava ganhar mais dinheiro para resolver minha vida. Mas hoje eu vejo diferente. Antes de ganhar mais, eu precisava parar de perder. Porque não adianta ganhar mais se você continua fazendo as mesmas coisas. O dinheiro vai continuar indo embora, só que numa velocidade maior. E talvez esse seja o ponto que quase ninguém entende. Você não fica pobre por uma grande decisão errada. Você fica por várias pequenas decisões que parecem inofensivas, todos os dias. E é isso que prende. Não é uma escolha, é um padrão. E padrões são difíceis de perceber, porque eles são repetidos, eles se tornam normais, eles passam despercebidos. Mas quando você começa a olhar com mais atenção, você começa a ver. E quando você vê, você começa a ter controle. E controle muda tudo, porque a partir dali você deixa de ser levado e começa a decidir. Hoje eu não compro para parecer, eu compro quando faz sentido. Eu não gasto para provar nada, eu gasto quando agrega. Eu não sigo o padrão, eu questiono o padrão. E isso muda completamente o resultado, porque você deixa de desperdiçar e começa a construir. E construir leva tempo, mas também traz algo que o consumo nunca trouxe: tranquilidade, clareza, liberdade. E talvez seja isso que você precisa entender agora. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar a enxergar. Porque enquanto você não percebe, você continua preso. Mas quando você começa a ver, você começa a sair. E essa saída começa com uma decisão simples: parar de ignorar e começar a prestar atenção. Porque no final, não é sobre dinheiro, é sobre escolha. E escolha define o seu caminho.